almoço agora, né? E eu vou gravar essa aula para os alunos que não estarem aqui presentes, não estão aqui presentes, eles terem acesso depois que eu vou deixar lá no Moodle, tá bom? Então, todo mundo consegue visualizar aqui a aula do PowerPoint? Acho que sim, né? Vocês estavam visualizando hoje, então acho que não tem tanto problema, né? Então, essa é a aula que está postada para vocês lá no Moodle, né? O que a gente tem sobre revestimentos internos de argamassas, né? Então, só para dar uma relembrada bem rápida mesmo, tá, gente? As argamassas, elas são constituídas, né, do cimento, areia, água e, muitas das vezes, ainda tem algum aditivo que pertence, é necessário você estar utilizando nessa argamassa, da mesma forma que a gente utiliza no concreto, tá? Então, em Mateco 1, hoje vocês aprenderam o que é aglomerante, o que é agregado miúdo. Então, a junção desses materiais mais a água, a gente tem o aditivo, né, com alguns aditivos, muitas das vezes adicionados, né, a constituição das argamassas. A norma que trata, né, das argamassas é a 13281. E o que a gente tem é que as argamassas devem ter como desempenho, né, basicamente, o que é importante a gente entender que a argamassa ela tem que ter muita trabalhabilidade e aderência, principalmente ao revestimento, tá? Ao substrato, né? Ela tem que ter essa trabalhabilidade de você conseguir lançar argamassa, projetar argamassa e aderência ao substrato, né? Durabilidade é importante, baixa permeabilidade, né? Você não tem a água ali penetrando nos poros ali da argamassa, entre outros requisitos de desempenho, tá? A argamassa de boa qualidade, ela tem essa, né, fisionomia, assim, você já bate o olho e já vê que ela está uma argamassa bem plástica, né? Então, todos os vazios são preenchidos pela pasta, né? Além do que a gente falou aqui da boa aderência, né, da argamassa, juntamente com o agregado. Então, você vê que ela está bem homogênea, a característica dessa argamassa, tá? E aí, esse desempenho que a gente falou em relação à trabalhabilidade, né? A gente falou lá anteriormente em relação à aderência, durabilidade, depende muito, né, de outros fatores, né? O que você vai ter na sua argamassa, que traço que você vai definir, né, para fazer o teu chapisco, que traço que você vai definir para fazer o teu reboco, né? Características dos aglomerantes, vocês estudaram lá em materiais, né, que a gente tem vários tipos de cimento, né, alguns tipos de areia também, areia média, areia grossa, areia fina, né. O traço que a gente vê, quantidade de água que você vai ter e como você vai misturar essa argamassa, se vai ser manualmente ou não, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessa constituição da argamassa, que é super importante, para ela ter um bom desempenho, né, no revestimento, tá certo? Aí a gente tem, né, as argamassas segundo o emprego em obras convencionais, que a gente, né, tem na maior parte, e as argamassas refratárias, comuns e refratárias. As comuns são o que a gente conhece, e as refratárias, elas são argamassas específicas para elevada temperatura. Tem ocasiões que eu vou utilizar argamassa, né, num ambiente que você vai ter elevada temperatura e vai ser argamassa mais específica para essa condição. Quanto aos aglomerantes, então vocês estudaram o que são aglomerantes, são os cimentos, basicamente, mas além do cimento, a gente pode ter a cal como aglomerante, o gesso também, e, né, a cal e o cimento juntos, que muitas das vezes a grande parte das obras aqui em Brasília utiliza argamassa mista, que é formada de cal e cimento, né? Então, a argamassa mista ela vai ter 2 ou mais aglomerantes. A argamassa simples, apenas um desses aqui. Quando eu tenho mais de um deles, a minha argamassa é mista, tá? A produção dela, né? E aí vocês conhecem basicamente, né?
como é que a produção pode ocorrer? Então, a gente tem que ela pode ser, né, feita no próprio canteiro de obras. Às vezes eu tenho, né, várias betoneiras e não só uma para fazer essa argamassa, ou também o concreto. Às vezes, não apenas a betoneira, eu tenho uma argamassadeira, né, um equipamento um pouco diferente, mas que também faz essa homogeneidade dos componentes da argamassa. As que são produzidas em centrais, que aí chegam na obra pelo caminhão betoneiro, como a gente está vendo, tá certo? E as industrializadas, que elas vêm aqui em pacotes, né, em sacos de 20 quilos, né? Que aí basta apenas você acrescentar que o traço já está definido aqui dentro, né, desse saco, tá? Aqui a gente tem várias argamassas industrializadas hoje em dia. Essa aqui eu coloquei um exemplo, né, dessa argamassa para reboco. Então, tem algumas obras que acabam utilizando essa argamassa já pronta, tem outras que preferem fazer o próprio traço, né? Eles têm um estudo do traço para ver qual o traço mais adequado, então, isso daí vai depender do construtor, tá certo? Além disso, vocês têm outros sacos com outras finalidades, tem para contrapiso, né? Tem outras argamassas, né, para cada finalidade definida, tá? As que vocês já devem ter visto no mercado. A dosagem, que é super importante para a gente definir, né, a dosagem das argamassas, que elas podem ser magras, cheias e gordas, né? Então, magras ou pobres são aquelas argamassas que têm pouca quantidade de aglomerante, ou seja, tem pouco cimento para muita água, tá? As cheias normais ou básicas já é o contrário. Então, ela já tem né, já tem um grande volume de pasta para preencher, né, todos os grãos agregados. E as gordas ou ricas, né, elas já vão ter bastante excesso de pasta. Então, tem muito aglomerante, né, para pouco agregado, certo? Então, eu posso ter vários tipos de traços, né? Traços magros, traços normais ou traços ricos. Na verdade, o que vai definir isso é aonde eu vou estar utilizando essa minha argamassa. Então, como a gente tem qual é o exemplo que a gente pode ter, né? A gente tem a utilização do chapisco, né? Que é um traço apenas de cimento, areia e água, ou seja, eu tenho um traço mais aguado, digamos assim, dessa minha argamassa para poder fazer o lançamento com a colher de pedreiro na parede. Então, esse traço dessa argamassa de chapisco é um traço mais pobre, porque é um traço que tem muita água, né, para pouco cimento e aí a quantidade ali definida de areia, muita areia. Então, geralmente, é um traço que a gente fala 1:3, 1:4, né? Uma quantidade de cimento para 3 ou 4 de areia, né? E uma quantidade maior de água para ter aquele traço mais aguado, digamos assim. Eu posso ter, né, outros traços, então isso aqui vai depender de onde eu vou estar utilizando a minha argamassa também, né? Não quer dizer que a minha argamassa magra, meu traço de argamassa magra, ele não vai prestar, não é isso, tá? É que eu tenho certas necessidades para alguns tipos de traços, tá? Em relação quanto à aplicação dessas argamassas, então, eu estava falando anteriormente, né? Ela pode ser aplicada manualmente ou pode ser aplicada por meio de projeção mecânica. A manual, como vocês conhecem, é com a colher de pedreiro tradicional, né? Você, depois de lançada, você passa aqui a régua para tirar o excesso. E a projetada, gente, é uma argamassa que eu vou colocar um vídeo lá depois, eu acho que eu ainda não coloquei os vídeos para vocês. Ela é projetada por meio de bombeamento mecânico, né? Como vocês estão vendo aqui na parede. E aí, depois você faz o sarrafeamento também da mesma forma, tá? Claro que dessa forma você tem uma produtividade elevada na tua obra para fazer, né, o teu revestimento, tá? Tanto o reboco quanto o chapisco, então você tem aqui uma alta produtividade. É bastante utilizada as obras aqui em Brasília. Então, a gente tem, em relação
A argamassa de revestimento, como a gente falou, né, que ela é regida pela norma NBR 13749, que o revestimento da parede ele pode ser constituído, né, como a gente está vendo aqui, ó, tanto pelo chapisco, pelo emboço quanto reboco, ou por uma que a gente chama massa única. A gente tem o chapisco e uma massa única. Eu cheguei a falar para vocês, né, que isso aqui vai depender da opção da construtora, né, do que ela vai estar fazendo, tá? Observem que as duas situações eu vou ter o chapisco, tá? O chapisco é o que vai ser responsável por dar aderência ao revestimento que você vai aplicar, tá? E o que a gente tem aqui, né? A gente tem o emboço, que ele é utilizado, né, para o acabamento, onde você vai ter revestimento cerâmico. Por quê? Porque o emboço ele é um traço com areia mais grossa para ficar, né, aquela rugosidade, aquela aspereza que você precisa para dar aderência ao revestimento. E o reboco que ele vai ser utilizado, né, mais para pinturas, onde você vai ter a utilização de uma areia mais fina para você ter um acabamento mais liso na tua parede para poder aplicar a argamassa, desculpa, a massa, né, corrida na parede e a pintura, né? Não dá muito trabalho lá para a galera da equipe de pintura. Ou você pode ter, né, uma massa única, que a gente chama, vou ter um traço único, tanto para o emboço quanto para o reboco. Não importa o que eu vou aplicar naquela parede, se eu vou aplicar pintura ou se eu vou aplicar cerâmica, eu vou ter um traço único, né, que a gente chama de massa única. É um traço único para as duas situações, né? Qual a diferença? A diferença é que muitas das vezes, né, você otimiza ali mais a tua fabricação de argamassa, que é apenas um traço para tudo, né? Você faz um estudo mais, né, detalhado do né, qual o traço que você vai adequar melhor para as duas situações. Aqui, no caso, quando você tem um traço específico para cada situação, você, de uma certa forma, a tua logística tem que ser um pouco mais bem planejada para você executar os dois tipos de traço, né? Então, você tem que ter uma betoneira, mais de uma betoneira, né? Você tem que trabalhar com a tua equipe mais alinhado nessa questão aí desse tipo de revestimento, tá? Mas isso vai depender, como eu falei, do que a construtora opta ali por estar utilizando naquele momento, tá? Então, se ela quer utilizar um tipo de argamassa para cada situação, ok, não tem problema nenhum. Se ela quiser utilizar só um, também ok, tá? Então, as funções aqui do revestimento que a gente está falando. Qual é a função do chapisco? O chapisco, lembrem, né? Ele é responsável por dar aquela aderência e regularizar a absorção de água para o revestimento. Então, a aderência é um passo super importante. Se eu não tiver aderência no revestimento, ele vai desplacar, tá? A finalidade do emboço. O emboço é que vai regularizar aquela parede que vai estar desalinhada, né? Então, você vai fazer o taliscamento, né, para poder verificar se a tua parede está tudo alinhada. Você vai colocar o prumo lá, ver se estiver desalinhada, vai ter que fazer o taliscamento para adequar e alinhar toda a tua parede. E o reboco, né, ele vai ser o acabamento final que você tem de revestimento, é uma camada mais fina, que você vai ter, né, para apenas fazer a aplicação posterior da pintura, né? Então, você tem a utilização de traços diferentes do emboço e do reboco, como a gente estava falando ali anteriormente, né? O emboço é a massa grossa e o reboco é a massa fina, tá? Grossa porque ele tem areia grossa, ele é mais consistente. O reboco não. Você tem uma areia mais fina e ele tem uma plasticidade maior, tá? As espessuras dos revestimentos vão variar de acordo com o lugar de aplicação, de acordo com a norma. Então, essa espessura do revestimento vai ser maior nas paredes externas, devido às solicitações externas que a gente tem, né? Chuvas, intempéries, né? Gradiente térmico aqui em Brasília é gigante, então a gente tem essa necessidade do revestimento externo ter uma espessura maior, tá? Enquanto de paredes e tetos, né? A gente tem no máximo de 2 centímetros, paredes externas, né, pode chegar até mais de 3 centímetros, né, de 3 a 4 centímetros. A norma coloca de 2 a 3, mas tem gente que aplica, né, até um revestimento um pouco maior.
A função dos revestimentos, né, proteger a alvenaria, né, maior resistência ao choque, regularização da superfície, melhoria das qualidades acústicas. Quando você aplica um revestimento numa parede, você tem, né, uma melhor acústica do ambiente. De uma certa forma, você não deixa aquele som, né, passar para outro ambiente, né? Você tem essa vedação, né, melhor pela execução do revestimento. Os substratos que vão ser diferenciados de acordo com onde eu vou estar aplicando. Então, se eu estou aplicando argamassa na alvenaria ou se eu estou aplicando argamassa na estrutura de concreto, eu tenho, então, dois substratos diferentes, né? E esses substratos, eles vão ter características diferentes, né? Por isso que é importante a gente estudar o traço da argamassa para entender melhor a questão da porosidade. Então, a alvenaria, ela é uma alvenaria de cerâmica, ela é uma alvenaria que ela é muito porosa, então ela costuma, né, sugar muito a água, né? Então tem algumas características, né, super importantes, a absorção também, né, a rugosidade. Então a estrutura de concreto ela tem uma superfície, né, um pouco menos rugosa do que a alvenaria. O próprio bloco cerâmico ele tem algumas ranhuras ali para permitir a aderência maior, certo, na superfície. Aqui a gente tem as condições, né, para o início do serviço de revestimento. Então, o que deve ser pensado nessa situação aqui que eu vou aplicar, né, iniciar ali com o meu chapisco, né? Então, eu tenho que pensar do que eu tenho que ter feito, né, para iniciar o serviço, né? Então, toda a minha superfície já deve estar limpa, né, sem óleo, sem resíduos, sem pregos, né? As tubulações de água e esgoto e aparelhos e válvulas devem ser testados para evitar que você tenha que, depois de ter feito o revestimento, quebrar a parede. Isso é super importante. Muita obra não faz isso e tem problema depois, né? Você está ali fazendo o teu revestimento. Quando for testar, muitas das vezes, depois que você fez o reboco, que você vai testar a tua instalação hidrossanitária, que você vai ver que tem vazamento, você vai ter que quebrar todo o revestimento. Por isso que a gente pede que seja feito esse checklist. Alvenaria concluída, peitoris, né, tetos, fazer o preenchimento de rasgos também, né, aqui antes de fazer o revestimento. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem os rasgos aqui na parede das instalações elétricas, né, que foram passadas. Então, esses rasgos, né, que foram feitos na alvenaria têm que ser todos tampados para poder iniciar o serviço de chapisco, né? Então, você tem que fazer, né, toda essa finalização aqui, né, esse preenchimento desses rasgos antes do início do serviço de alvenaria. Aí a gente tem os tipos de chapisco, né, galera? Como a gente falou, o chapisco ele é responsável por regularizar a absorção, né, de água, que é super importante, e também a gente tem a questão da aderência, tá? O chapisco ele pode ser de três formas: convencional, rolado e desempenado. O convencional, né, que é com a colher de pedreiro, certo? Ele tem, observa, ele tem uma característica mais rugosa, né, do que os demais aqui embaixo. O desempenado, que é com a desempenadeira, geralmente aplica-se muito em fundo de viga, né, e pilar, tá, para dar uma aderência maior nas substratos de estrutura de concreto. E o chapisco rolado, que é aplicado com rolo de espuma, né, tem essa textura também aqui, mais diferenciada um pouco, mas também pode ser aplicada, né, em qualquer tipo de substrato, tá? Dá uma superfície, né, bem rugosa para ter uma aderência que melhora também, melhor, né, do revestimento, tá? Então, basicamente são esses três, certo? O convencional, ó, com a colher de pedreiro, geralmente a gente tem um traço, né, 1:3, né, um de cimento para 3. Geralmente na obra a gente tem o que a gente chama de padiola, tá? São mais caixinhas que são feitas, né, para você definir o volume
do que você está utilizando. Então, aqui o traço está em volume. Então, é uma padiola, digamos, né, de cimento para 3 padiolas de areia, tá? Como eu falei, é um traço muito pobre, tem muito pouco cimento, muita areia, muita água. A consistência é bem fluida, né, bem aguada, né, desse chapisco com colher de pedreiro, tem esse aspecto salpicado, tá? E aí, sempre que a gente utiliza cimento, a gente tem que permitir que esse cimento, ele cure, né? Tem que ter a cura. Então, tem que esperar os 3 dias aí de cura desse chapisco para você aplicar o embolso ou o reboco posteriormente, certo? Tem alguns fabricantes ali que tem alguns tipos, né, de que a gente falou anteriormente, de aditivos, tá? Então, a Sika é um fabricante, né, de alguns materiais, um deles é desses aditivos para argamassa, para concreto, além de ser também fabricante de materiais para impermeabilização. Então, muitas das vezes, se você quer dar uma aderência melhor, né, para o teu chapisco, você tem a possibilidade de estar utilizando esse aditivo, né, da Sika ou de outro fabricante qualquer, que pode proporcionar uma melhor aderência ali no teu substrato com o teu chapisco, tá? Então, é uma opção, como eu falei, né? As argamassas, elas podem ou não, né, terem algum tipo de aditivo para dar uma característica diferenciada no material, tá? Então, se eu quero dar uma maior aderência, eu posso estar utilizando também algum tipo de aditivo, né? É uma das opções. Aí a gente tem o outro tipo de chapisco, que é o chapisco industrializado, né? O chapisco industrializado, como vocês estão vendo, ele pode ser aplicado, né, com a desempenadeira, né, tá aqui a desempenadeira, né, dentada, ou pode ser aplicado com rolo também, né, o rolo de espuma, tá certo? E aí vai depender, tá, gente, do próprio construtor, por opção do que ele, né, que tipo de chapisco ele quer ter na obra dele. Então, o que a gente está falando aqui, geralmente esse chapisco aqui, com a desempenadeira, né, que a gente estava falando anteriormente, né, o chapisco desempenado, eles são aplicados mais em estruturas de concreto, né, fundo de viga, para dar uma melhor aderência com esses cordões aqui que vocês estão vendo, tá? E o rolado, né, o chapisco rolado, você pode aplicar diretamente também em superfícies, né, substratos de alvenaria, bloco cerâmico, sem problema algum, tá? Geralmente eles são utilizados mais em estruturas de concreto armado. Por quê? Porque eles são chapiscos que têm um consumo mais elevado, né? O traço deles é um pouco diferente, tem um pouco mais de cimento na proporção de areia, e como vocês veem, ele não é um chapisco, como a gente falou anteriormente aqui, né, do convencional com colher de predeira, ele não é um chapisco tão fluido, tá? Esses dois chapiscos aqui, eles têm uma consistência diferenciada, mesmo pelas formas de aplicação dele. Se ele fosse muito fluido, vocês não iam conseguir aplicar, né? Não ia conseguir aplicar com a desempenadeira nem com o rolo, tá? Então, ele tem um consumo mais elevado, por isso que ele é utilizado mais em base de concreto, certo? E, né, no caso, para a aplicação posterior aí do revestimento, tem que esperar pelo menos em 7 dias para a secagem, né, para a cura do revestimento, tá? Nunca esquecer desse detalhe da cura do revestimento, senão ele pode desplacar. A gente tem, né, que as superfícies de alvenaria, elas precisam ser chapiscadas. Tem construtora, galera, que opta por não chapiscar todas as paredes do prédio, né? Tem construtora, muita construtora que eles pegam e colocam, né, o embolso ou reboco direto no bloco cerâmico ou no bloco de concreto. Ok, né? Tem algum problema? Não, não tem problema, só tem que se fazer um estudo se aquela parede, né, não tem muita solicitação, né? Primeiro que você não pode deixar parede externa sem chapiscar, porque é uma parede que vai ter muita solicitação de umidade, de calor, né, de chuvas, vento. Então, a gente, né, precisa estudar que tipo de superfícies precisam realmente ser chapiscadas, tá? Então, com espessuras de regimentos elevadas, né, para acima de 2 a 3 centímetros, né? Por quê? Porque
Você precisa ter uma aderência boa, né? Quem é responsável por dar essa aderência ao revestimento é o chapisco. Se você vai ter um revestimento de 3, 4 centímetros de reboco, e se você não fizer o chapisco, pode desplacar. Tem que ter cuidado, tá? Então, muitas das vezes, não fazer o chapisco pode ser uma ideia não muito boa. Você pode ter problema de desplacamento do revestimento. O embolso, né, que é a camada de regularização, certo? Então, o embolso realmente tem esse aspecto aqui, galera, ó. Ele fica bem poroso não, desculpa, bem, né? Tem esse traço para ficar com a areia grossa, mais rugosa, justamente que é esse aspecto que vai permitir, né, essa melhor aderência para você aplicar um revestimento cerâmico, né? Então, essa rugosidade, ela é interessante, ela é proposital, tá? Geralmente o traço de bolso é 1:2:8, né? Geralmente a gente tem um traço de argamassa mista, que a gente falou anteriormente, ou seja, leva cimento e cal. Aqui em Brasília o pessoal usa muita cal, né, no traço de argamassa, tanto para embolso quanto para reboco. Então, é uma palhiola de cimento para 2 de cal hidratada para 8 de areia média, tá? Areia média ou grossa aqui no embolso, certo? Depois da cura do chapisco, né, de 3 a 7 dias, dependendo do tipo de chapisco, você aplica o embolso, que é responsável por corrigir as irregularidades, né? O embolso, ele vai dar aquela regularização na superfície. Então, a gente tem, né, detalhando melhor ali, que eu falei para vocês, né, a gente já falou, só relembrando, a gente, né, sei que vocês esqueceram tudo, então a gente dá essa relembrada. Quando a superfície ela está muito irregular, né, é super interessante você fazer o que a gente chama de taliscamento, que a gente está vendo aqui nessa figurinha. Mesmo a superfície estando regular, você tem que fazer o taliscamento da parede, gente, porque é isso que vai te dar uma ideia, né, de quanto que você vai gastar de espessura de revestimento nas suas paredes, tá? Então, é feito o taliscamento geralmente é feito para identificar esses pontos críticos, né? Os pontos mais irregulares da parede. Então, isso aqui são as taliscas, né? Esses quadradinhos aqui, muitas das vezes você utiliza, né, um pedaço de bloco cerâmico, um pedaço de cerâmica mesmo, você utiliza para fazer de talisca, né? Você vai com o prumo de mão aqui e verifica o nível de cima a baixo da tua parede para poder identificar onde, né, tem essa irregularidade, né? Então, quanto mais irregular a tua parede tiver, maior vai ser a espessura desse revestimento aqui embaixo da talisca, tá? Essa figura mostra perfeitamente. Ó, a gente tem a talisca aqui, uma plaquinha cerâmica, né? Um pedacinho de cerâmica. E aqui eu tenho a argamassa aqui que, né, tá atrás da talisca. Lembrando que depois que você termina o taliscamento, né, começa a fazer o embolso, o reboco, você tem que tirar as taliscas, isso não fica, tá? Então, a gente tem ó, um pedaço de caco cerâmico e tem uma parede aqui totalmente regular aqui, né, do lado esquerdo. Então, essa linha pontilhada que vocês estão vendo, né, é o ponto em comum, né, entre todas as minhas taliscas aqui. Então, observem, na parte mais superior, eu vou ter um revestimento, uma espessura de revestimento maior do que no meio, né? Então, o que vai definir isso aqui, essa espessura de revestimento maior ou menor, vai ser a visualização, né, pelo prumo lá de pedreiro que o pessoal utiliza bastante em obra, certo? Então, essa espessura desse revestimento embaixo da talisca, né, ele vai ser determinante para você fazer o alinhamento dessa parede aqui, tá? Então, é verificado isso, né? Então, o ponto de espessura mínima, né, é esse bem aqui, onde a gente tem aqui, não, melhor desse jeito, onde a gente tem aqui, né, a menor espessura, né, nessa parede quase nada, digamos que aqui eu tenho 1 centímetro, aqui para cima eu vou ter 3 a 4 centímetros, né, então existe uma diferença muito grande de espessura nessa parede, tá? Então, por isso que se faz o taliscamento, eu consigo identificar, né, e aqui sim, né, depois disso,
que eu estou definindo, né? Esses espaços eu, então, tenho a utilização, certo, da régua de pedreiro para fazer o sarrafeamento após a aplicação do revestimento. Esse, essas taliscas, elas não podem ser aplicadas tão distantes uma da outra, né? Porque é isso que vai definir o meu espaçamento ali entre as minhas mestras, que vocês vão ver, ó. Então, as taliscas você aplica em faixas, né? As taliscas, elas são todas na vertical. Você faz a aplicação, depois que você nivela, você faz a aplicação dessas mestras, né? Que a gente está vendo, são essas linhas verticais na parede. Entre essas mestras que você vai aplicar posteriormente o revestimento para fazer o sarrafeamento. Então, as mestras vão servir de referência. Ou seja, você faz primeiro o taliscamento para poder fazer as mestras, né? Servindo de referência aqui para você fazer o revestimento, né, posteriormente, tá? Então, é super interessante para você deixar a sua parede alinhada. Se você não fizer o taliscamento, né, você não consegue ter essa tua parede totalmente, né, alinhada, aprumada, né, para o serviço aí posterior, tá? Da mesma forma, você vai fazer no teto, tá, galera? A gente está falando aqui só da parede mesmo, mas aqui, ó, fez as mestras, aí tá fazendo, né, o enchimento aqui e depois faz o sarrafeamento, tá? Claro que você espera secar, né? Tem que fazer o teste aí com o dedo para ver. E aí você, depois de seco, né, um pouco seco o revestimento, você faz o sarrafeamento, certo? O ponto de sarrafeamento é o ponto onde, né, você consegue penetrar com o dedo lá, né, mas o teu dedo não fica sujo, fica limpo. Então, você não tem a deformação, como a gente está vendo aqui do revestimento, né? O teu dedo, o revestimento vai já estar praticamente quase totalmente seco, não tão seco para poder você tirar o excesso, certo? Então, tem um ponto ali, limite, né, entre o ponto úmido da argamassa até um pouco da secagem para você poder fazer esse sarrafeamento. Vai depender muito das condições climáticas, né? Umidade. Aqui em Brasília a umidade está muito baixa, então isso aqui seca muito rápido, né? Você tem que estar de olho para não passar do tempo também de você fazer o sarrafeamento, tá? Se o seu sarrafeamento tiver, o ponto da argamassa tiver muito úmido, tiver precoce, né? Tiver muito úmido, você vai fazer um sarrafeamento precoce que vai ficar com esse aspecto, né? Todo cheio de fissuras. Então, tem que prestar atenção realmente nesse tempo dessa argamassa para fazer o sarrafamento no momento correto. E aí, após, né, todo o enchimento ali, né, de argamassa, toda a parede executada, né, você tem aí o desempenho do embolso, né? Então, vai depender do quê? Do que você vai colocar na superfície, né? Qual vai ser o teu acabamento final? Se o teu acabamento final for colocar cerâmica, né, você não vai precisar sarrafear muito, né? Desempenar, desculpa, muito. Sarrafiar, todo mundo vai sarrafiar, mas não vai precisar desempenar tanto, né? Que aqui, esse aspecto aqui mais rugoso, ele se faz necessário quando eu quero colocar cerâmica, né? Então, eu tenho que verificar o que vai ser colocado depois, né? Se eu quero um acabamento de desempenho mais grosso, ou se eu quero um desempenho mais acarroçado. O grosso, né, para, como a gente está falando aqui, ó, para revestimentos cerâmicos ou pedras, né, a superfície vai ficar com acabamento regular, mas, né, a gente vai ter ali um aspecto rugoso para aplicação, né, desse revestimento cerâmico, né, o desempenho mais grosso, basicamente esse aqui que eu estava mostrando anteriormente, né. Aí você coloca a placa cerâmica diretamente aqui, né, sem problema algum, que esse aspecto rugoso faz parte. Aí, se você quiser, né, aplicar tinta, vou ter que fazer um desempenho mais acamurçado, que aí é com a desempenadeira de madeira, né, mais a desempenadeira metálica, a desempenadeira de aço, que você vai alisar a superfície com um pouco de água até ela ficar tipo um cimento queimado,
fica bem homogênea e aí você não vai ter quase fissuras, né, para poder impedir que apareçam na tua pintura. É super interessante fazer isso, porque aí fica um serviço bem executado. E o reboco, quando eu quero aplicar, né, somente tinta na superfície final, eu vou utilizar, então, o reboco como revestimento, tá? Então, depois do emboço, né, se eu for aplicar reboco em cima do emboço, que eu não acho necessário, espera a cura de 7 dias, né, feito com areia fina, e o traço é diferente, né, mas claro que vai variar de acordo com cada construtora, mas, né, geralmente você tem um traço de 1:2:9 também com argamassa mista, cimento e cal, né. A preparação da superfície, né? Então, eu tenho muitas das vezes a utilização de uma argamassa industrializada, aquela que eu mostrei no início ali, né? Que vem em saco de 20 quilos, então, a argamassa de reboco. Então, geralmente o pessoal utiliza essa, né? Tudo alinhado e aprumado, né? E aí você tem a utilização para o emboco, para o reboco, né? Tanto a desempenadeira de aço quanto a de espuma, para ter essa superfície mais lisa, galera. Isso aí facilita bastante o pessoal da pintura que vem depois, né, em relação a fazer o emmassamento, faz o emmassamento, né, com uma massa bem fininha, sem gastar muito material, sem gastar muita massa corrida, tá? Então, eu dei uma pincelada aqui rápida para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, falei que não ia durar mais que meia horinha, né? Falei rapidinho para vocês não se cansarem também. Pode fazer aí alguma pergunta aí no chat, pode ligar o microfone. Se tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, quinta-feira, amanhã, né, eu vou dar uma pincelada na hora de revestimento de gesso e, né, trago as dúvidas da lista de exercícios que vocês tiverem e tal, que aí semana que vem, né, vocês têm prova, tá? Na verdade, eu vou dar uma pincelada ainda em 2 aulas, né? Tanto quinta, amanhã, que vai ser mais rapidinho, e na terça-feira a gente conversa, né, para vocês fazerem a prova na quinta, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, estou à disposição aí de vocês, né, podem comentar alguma coisa ou ligar o microfone.